Quando o fazendeiro viu a menina entrando na escola, ele riu, mas não imaginava o que aconteceria dias depois. Na pequena cidade de Santa Aurora, todos conheciam o grande fazendeiro Henrique Valente. Dono de terras enormes, casas bonitas e muito dinheiro, ele era um homem respeitado, mas também conhecido por ser muito orgulhoso. Henrique acreditava que cada pessoa tinha seu lugar no mundo. E, na opinião dele, pessoas pobres e ricas não deveriam se misturar. Sua filha, Isabela, estudava na melhor escola da cidade. Uniforme impecável. Material novo. Tudo o que precisava. Mas naquela mesma escola também estudava Maria Clara. Uma menina simples de 15 anos, filha de Dona Rosa, a mulher que trabalhava como empregada doméstica na casa do próprio fazendeiro. Todos os dias, Dona Rosa acordava antes do sol nascer. Trabalhava duro, limpando, lavando e organizando a casa grande da fazenda. E fazia tudo aquilo por um único motivo: dar estudo para a filha. Maria Clara sabia disso. Sabia do esforço da mãe. Sabia das noites cansadas. E por isso se dedicava tanto aos estudos. Ela tinha um sonho que carregava no coração desde criança: ser médica. Mas naquele primeiro dia em que Maria Clara entrou na escola usando seu uniforme simples, o fazendeiro a viu de longe. Ele deu um pequeno sorriso de deboche. Na cabeça dele, aquilo parecia apenas uma tentativa inútil de alguém que nunca chegaria muito longe. O que Henrique Valente não sabia é que aquela menina simples estava prestes a mudar a história de muitas pessoas, inclusive a dele. Antes de continuarmos essa história emocionante, eu quero te fazer um convite. Se você gosta de histórias como essa, que emocionam e fazem a gente refletir, já deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com alguém que também gosta desse tipo de história. E me diga também de qual cidade você está me assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias estão chegando. No começo, Isabela e Maria Clara mal conversavam. Uma era tímida, a outra parecia viver em um mundo diferente. Mas um dia, durante o recreio, Maria Clara estava sentada sozinha. Isabela se aproximou. Posso sentar aqui? A menina sorriu. Pode. Foi assim que tudo começou. Elas começaram a conversar todos os dias. Dividiam o lanche. Estudavam juntas. Riam de coisas simples. E logo ficaram inseparáveis. Um dia, Henrique chegou mais cedo em casa e encontrou as duas meninas brincando no jardim. Ele franziu a testa. Depois chamou a filha. Isabela, vem aqui. A menina se aproximou. Sim, papai. Ele falou em voz baixa, mas firme. Essa amizade não é apropriada. Isabela não entendeu. Por quê? Henrique respondeu. Porque vocês vivem em mundos diferentes. Pessoas pobres têm costumes diferentes. Eu não quero que você aprenda certas coisas. A menina ficou em silêncio. Mas, no fundo, aquilo não fazia sentido para ela. Porque Maria Clara era a pessoa mais bondosa que ela conhecia. Alguns dias depois, na escola, as crianças estavam brincando no pátio. Era uma tarde ensolarada. As meninas corriam e riam. Foi então que aconteceu. Isabela correu em direção à escada do pátio, mas não percebeu algo no chão. Um pedaço de vidro quebrado. Ela escorregou e caiu com força. O vidro cortou profundamente sua perna. O sangue começou a escorrer rapidamente. As crianças começaram a gritar. Algumas ficaram paralisadas. A professora entrou em desespero. Alguém chame ajuda! Mas quem correu primeiro foi Maria Clara. Maria Clara tinha apenas 15 anos, mas carregava dentro de si um sonho muito maior do que a pequena cidade onde vivia. Desde pequena ela dizia à mãe, um dia eu vou ser médica. Dona Rosa sempre sorria ao ouvir isso, mesmo sabendo que aquele caminho não seria fácil. Ela trabalhava o dia inteiro na casa do fazendeiro para garantir que a filha continuasse estudando. E Maria Clara sabia disso. Por isso, levava os estudos muito a sério. Todas as noites, depois da escola, ela se sentava na pequena mesa da casa simples onde morava e estudava por horas. Gostava especialmente de aprender sobre o corpo humano. Lia tudo o que encontrava. Pesquisava sobre primeiros socorros. Assistia a vídeos educativos sempre que podia. Ela acreditava que, se aprendesse o suficiente, um dia poderia salvar vidas. E foi exatamente esse conhecimento que fez toda a diferença naquele dia.
Quando Isabela escorregou no pátio da escola e caiu sobre um pedaço de vidro, o desespero tomou conta do lugar. O corte foi profundo. O sangue começou a escorrer rapidamente. Algumas crianças começaram a gritar. Outras ficaram paralisadas. A professora entrou em pânico. Mas Maria Clara lembrou imediatamente de algo que havia estudado. Ela correu até a amiga. Sem hesitar, tirou o próprio casaco e pressionou com força o ferimento, para conter o sangramento. "Isabela, olha para mim!" disse ela com firmeza. "Respira. Vai ficar tudo bem." Mesmo com o coração acelerado, Maria Clara manteve a calma. Ela sabia que precisava impedir que o sangue continuasse saindo. Segurou o ferimento com cuidado, exatamente como havia aprendido. Pouco tempo depois, a ajuda chegou. Mas todos sabiam de uma coisa. Se Maria Clara não tivesse agido tão rápido, as consequências poderiam ter sido muito piores. Naquele momento, ninguém via apenas a filha da empregada. Todos viam algo muito maior. Uma menina de 15 anos, com coragem, e um sonho que já estava começando a salvar vidas. Quando Henrique chegou ao hospital, estava desesperado. Os médicos explicaram que a filha estava bem, mas disseram algo que ele jamais esqueceria. Se aquela menina não tivesse agido tão rápido, o sangramento poderia ter sido muito pior. Henrique perguntou: "Que menina?" O médico respondeu: A amiga dela, Maria Clara." Henrique ficou em silêncio. Olhou para o corredor e viu Maria Clara sentada em uma cadeira, com as mãos ainda sujas de sangue, esperando notícias da amiga. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Henrique se aproximou devagar. Maria Clara levantou assustada. Ele olhou para ela por alguns segundos e disse algo que ninguém esperava: "Obrigado por salvar a minha filha." Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Henrique respirou fundo e completou: "Às vezes, a gente precisa de um susto da vida para aprender o que realmente importa." Naquele dia, ele entendeu algo importante. Bondade não tem classe social. E a amizade entre aquelas duas meninas continuou, mais forte do que nunca. Depois do acidente, muitas coisas começaram a mudar. Isabela se recuperou bem. O corte foi profundo, mas graças à rapidez com que Maria Clara agiu, tudo terminou apenas com alguns pontos e uma cicatriz que ela carregaria para sempre. Mas aquela cicatriz não seria apenas uma marca. Seria uma lembrança da amiga que salvou sua vida. A partir daquele dia, as duas meninas se aproximaram ainda mais. A amizade, que já era forte, se tornou algo muito maior. Isabela começou a convidar Maria Clara para estudar com ela depois das aulas. No início, Maria Clara ficou um pouco tímida. Afinal, era a casa onde sua mãe trabalhava. Mas algo havia mudado no coração do fazendeiro. Ele já não via Maria Clara da mesma forma. E pela primeira vez, ela podia entrar naquela casa não como filha da empregada, mas como amiga de sua filha. Todos os dias, depois da escola, as duas se sentavam na grande mesa da biblioteca da casa. Livros abertos, cadernos espalhados, horas de estudo. Mas não estudavam apenas por obrigação. Estudavam por um sonho que agora era das duas. Isabela olhou para a amiga em um desses dias e disse: "Eu quero ser médica." Maria Clara sorriu. "Eu também." As duas riram. E naquele momento fizeram uma promessa. Elas estudariam todos os dias. Se ajudariam e fariam tudo que estivesse ao alcance delas para que aquele sonho se tornasse realidade. Naquela mesa de estudos, duas meninas de mundos completamente diferentes estavam descobrindo algo muito importante. Os sonhos não pertencem apenas a quem tem dinheiro. Eles pertencem a quem tem coragem de persegui-los. E naquele dia, nasceu um propósito que mudaria o futuro das duas. Enquanto Maria Clara estudava todos os dias ao lado da amiga, havia alguém que acompanhava tudo em silêncio. Dona Rosa, a mãe que acordava antes mesmo do sol nascer. Todos os dias, ainda na escuridão da madrugada, ela já estava de pé. Preparava um café simples, arrumava a pequena casa e saía para trabalhar. Seu trabalho não era fácil,
Passava o dia limpando, lavando roupas, organizando a casa grande da fazenda e cuidando de tudo o que era necessário. Muitas vezes voltava para casa com o corpo cansado e as mãos doloridas, mas nunca reclamava, porque dentro do coração dela existia um motivo maior para continuar. Maria Clara. Criar a filha sozinha nunca foi parte dos planos, mas a vida tomou um rumo inesperado. Quando Maria Clara ainda era pequena, o pai decidiu ir embora, sem avisar, sem olhar para trás. Ele fugiu da cidade com outra mulher e nunca mais voltou. Desde aquele dia, Dona Rosa precisou aprender a ser mãe e pai ao mesmo tempo. Houve momentos muito difíceis, momentos em que o dinheiro mal dava para comprar comida. Mas Dona Rosa sempre repetia para si mesma: minha filha vai ter um futuro diferente. E por isso ela lutava todos os dias. Todas as noites, antes de dormir, Dona Rosa se ajoelhava ao lado da cama simples, fechava os olhos e orava: Senhor, cuida da minha filha. Eu sei que não posso dar tudo a ela, mas peço que o Senhor abra caminhos, que ela consiga estudar e realizar o sonho que carrega no coração. Enquanto isso, do outro lado da pequena casa, Maria Clara ainda estava acordada, sentada à mesa simples, livros abertos, cadernos espalhados, estudando com dedicação, sem imaginar que, enquanto ela estudava, sua mãe lutava e orava todos os dias pelo mesmo sonho. Dona Rosa acreditava em uma coisa: que Deus via cada esforço, cada lágrima, cada oração, e que um dia todo aquele sacrifício floresceria, porque por trás de cada sonho realizado, quase sempre existe uma mãe que nunca desistiu. E no caso de Maria Clara, era uma mãe que enfrentou o abandono, a pobreza e o cansaço, mas nunca perdeu a fé no futuro da filha. Maria Clara cresceu ouvindo muitas histórias sobre o mundo, mas havia uma história que sempre ficou marcada dentro dela: a história do dia em que seu pai foi embora. Ela ainda era pequena quando tudo aconteceu. Lembrava apenas de algumas coisas: da mala sendo arrumada às pressas, da discussão baixa entre os pais e do silêncio que ficou depois que a porta se fechou. O pai simplesmente desapareceu. Fugiu da cidade com outra mulher e nunca mais voltou. Durante muito tempo, Maria Clara não entendia aquilo. Certa vez, ainda criança, ela perguntou para a mãe: Mamãe, meu pai vai voltar? Dona Rosa segurou o rosto da filha com carinho. Os olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela tentou sorrir. Filha, algumas pessoas escolhem ir embora, mas isso não significa que você foi abandonada. Porque eu nunca vou sair do seu lado. A partir daquele dia, Maria Clara começou a entender uma coisa muito importante. Ela e a mãe eram uma equipe. Enquanto Dona Rosa trabalhava duro todos os dias para sustentar a casa, Maria Clara prometeu a si mesma que faria sua parte. Estudaria, se dedicaria e construiria um futuro diferente para as duas. Era por isso que ela passava horas estudando. Era por isso que nunca reclamava das dificuldades. E era por isso que o sonho de ser médica era tão importante. Ela não queria apenas realizar um sonho. Ela queria mudar a história da própria família. Porque Maria Clara acreditava em algo que sua mãe sempre dizia: o passado pode machucar, mas não precisa decidir o nosso futuro. E foi com essa força que Maria Clara continuou caminhando, estudando, sonhando e se aproximando cada vez mais do dia em que aquele sonho se tornaria realidade. Alguns dias depois do acidente na escola, a história começou a se espalhar pela pequena cidade. Em lugares como Santa Aurora, notícias importantes nunca demoravam muito para circular. Primeiro foram os comentários na praça, depois nas filas do mercantil, e logo todos estavam falando sobre a mesma coisa. Você soube da filha do fazendeiro? A menina sofreu um acidente na escola, mas quem salvou ela foi a filha da faxineira. O assunto chegou até o pequeno jornal da cidade. Um jornal simples, que circulava apenas uma vez por semana, mas que todos gostavam de ler. Na edição daquele domingo, havia uma matéria na primeira página. O título chamava a atenção: Coragem de estudante salva colega em acidente na escola. Na foto apareciam duas meninas, Isabela e Maria Clara. A reportagem contava como Maria Clara havia agido rapidamente, usando o que sabia sobre primeiros socorros, para impedir que o ferimento da amiga se tornasse algo muito mais grave.
O jornalista também contou um pouco da história dela. Falou sobre a mãe, que trabalhava como faxineira, sobre a dedicação da menina aos estudos e sobre o sonho que ela carregava no coração: ser médica. Quando Dona Rosa viu o jornal, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela nunca imaginou ver a história da filha sendo contada daquela forma. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Alguns dias depois, a diretora da escola chamou Maria Clara até sua sala. A menina entrou um pouco nervosa. Não sabia o que estava acontecendo. A diretora sorriu e colocou uma carta sobre a mesa. Maria Clara, sua atitude chamou a atenção de muitas pessoas. Pessoas que acreditam que jovens dedicados merecem oportunidades. A menina olhou confusa. Então a diretora continuou: você acaba de receber uma bolsa de estudos completa na escola. Maria Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Era difícil acreditar. Aquilo significava que sua mãe não precisaria mais se sacrificar tanto para pagar seus estudos. Quando chegou no trabalho de sua mãe e contou a notícia para Dona Rosa, as duas se abraçaram emocionadas. Dona Rosa chorava, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de orgulho, porque naquele momento ela teve certeza de uma coisa: todo o esforço, todas as madrugadas de trabalho e todas as orações feitas em silêncio estavam começando a dar frutos. A notícia da bolsa de estudos de Maria Clara rapidamente se espalhou por toda a cidade. No mercantil, na praça, até mesmo na igreja. As pessoas comentavam sobre a menina que havia salvado a filha do fazendeiro. Muitos diziam: aquela menina merece. Ela sempre foi muito dedicada. É uma bênção ver alguém tão jovem com um coração tão bom. Mas também havia quem apenas observasse em silêncio, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Maria Clara continuava sendo a mesma menina simples. Acordava cedo, ia para a escola e depois voltava para casa para estudar. Nada havia mudado em sua humildade. A única diferença era que agora ela carregava uma nova oportunidade. Uma oportunidade que poderia mudar completamente o seu futuro. Enquanto isso, Dona Rosa continuava trabalhando todos os dias. Mas agora havia algo diferente em seu coração, uma esperança ainda maior, porque pela primeira vez ela sentia que o sonho da filha estava começando a se tornar possível. E nesse momento da história, eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo. Você acha que Maria Clara merece essa bolsa de estudos? Uma menina que estudou com dedicação, que ajudou a salvar a vida da amiga e que nunca desistiu do sonho de ser médica. Se você acha que sim, escreva aqui nos comentários, porque às vezes reconhecer o esforço de alguém também é uma forma de espalhar esperança. E a história de Maria Clara ainda está longe de terminar, porque o que ela nem imagina é que o futuro ainda guarda grandes surpresas para ela. Alguns meses se passaram desde que a história de Maria Clara saiu no pequeno jornal da cidade. A vida na escola voltou ao normal, mas algo havia mudado. Agora, muitas pessoas olhavam para Maria Clara com admiração. Ela continuava estudando todos os dias com a mesma dedicação, sempre ao lado de Isabela. As duas haviam se tornado ainda mais próximas. O sonho de se tornarem médicas continuava firme no coração das duas. Foi então que, em uma manhã de segunda-feira, a diretora da escola entrou na sala de aula com um anúncio importante. Os alunos ficaram curiosos. A diretora sorriu e disse: este ano, nossa escola vai participar de um grande concurso estudantil da região. Imediatamente, os alunos começaram a cochichar. Era um concurso muito especial. Participariam escolas de várias cidades. E o prêmio era algo que chamava muita atenção. Uma bolsa de estudos para um curso preparatório de medicina no futuro. A sala ficou em silêncio. Maria Clara sentiu o coração bater mais forte. Isabela olhou para ela. As duas sabiam exatamente o que aquilo significava. A diretora continuou: e o concurso será sobre conhecimento em ciências e saúde. Os alunos que desejarem participar precisam estudar muito e se preparar bem. Apenas alguns serão escolhidos para representar a escola. Maria Clara abaixou os olhos por um momento. Pensou em tudo que já tinha vivido. Nas noites de estudo, no esforço da mãe, nas orações feitas em silêncio.
Então Isabela tocou no braço dela e disse com um sorriso: "Você precisa participar." Maria Clara respondeu com humildade: "Nós duas precisamos." Naquele instante, algo novo nasceu dentro da sala de aula. Uma nova oportunidade, um novo desafio e talvez um novo passo em direção ao sonho que aquelas duas meninas carregavam no coração. Porque às vezes, os grandes sonhos começam com pequenas oportunidades. E Maria Clara estava pronta para lutar por mais uma delas. Depois que a diretora anunciou o concurso de Ciências e Saúde, a escola inteira ficou agitada. Para muitos alunos, era apenas mais uma competição. Mas para Maria Clara e Isabela, aquilo significava muito mais. Era uma oportunidade, uma chance de dar mais um passo em direção ao sonho que as duas compartilhavam: ser médicas. A partir daquele dia, a rotina das duas mudou. Depois das aulas, elas não iam mais direto para casa. Passavam horas na biblioteca da escola. Livros de biologia, cadernos cheios de anotações, perguntas sobre o corpo humano, doenças, primeiros socorros e cuidados com a saúde. Às vezes estudavam na casa grande de Isabela, outras vezes na pequena casa de Maria Clara. Mas em qualquer lugar havia a mesma coisa: dedicação. Dona Rosa muitas vezes chegava do trabalho e encontrava a filha ainda sentada à mesa, estudando, cadernos abertos, olhos cansados, mas cheios de determinação. Ela passava a mão no cabelo da filha e dizia: "Deus vê todo o esforço, minha filha. Continue." E Maria Clara continuava, porque ela sabia que não estava estudando apenas por um concurso. Ela estava estudando por um futuro diferente. Mas nem todos estavam felizes com aquela situação. Na mesma escola estudava Eduardo, filho de um empresário muito rico da cidade. Ele sempre foi conhecido por se considerar o melhor aluno e estava acostumado a vencer tudo. Quando ouviu que Maria Clara representaria a escola no concurso, ele não gostou nada da ideia. Para ele, aquilo não fazia sentido. Na cabeça dele, alguém como Maria Clara não deveria competir com ele. Certo dia, na biblioteca, ele se aproximou da mesa onde as duas estavam estudando. Olhou para os livros espalhados e disse com um sorriso irônico: "Vocês realmente acham que tem chance nesse concurso?" Isabela respondeu imediatamente: "Todo mundo tem chance quando estuda." Mas Eduardo apenas riu. E vamos ver. Nos dias seguintes, ele começou a fazer pequenos comentários maldosos. Tentava fazer Maria Clara duvidar de si mesma. Mas ela lembrava das palavras da mãe e continuava estudando em silêncio, porque ela sabia que a única forma de responder era com esforço e dedicação. Finalmente chegou o dia do concurso. A competição aconteceria em uma escola maior na cidade vizinha. Alunos de várias escolas estavam presentes. O auditório estava cheio. Professores, jurados e estudantes aguardavam o início das provas. Maria Clara sentiu o coração bater forte. Era a maior oportunidade que já tinha tido. Isabela segurou sua mão e disse: "Independente do resultado, eu tenho orgulho de você." Maria Clara sorriu. "Eu também tenho orgulho de nós." A prova começou. Perguntas difíceis. Algumas exigiam raciocínio rápido. Outras pediam conhecimento detalhado sobre saúde e primeiros socorros. Maria Clara respirou fundo e lembrou de todas as noites de estudo, das orações da mãe, da promessa que fez a si mesma, e respondeu cada pergunta com calma. Horas depois, chegou o momento do resultado. Todos estavam em silêncio. O apresentador pegou o microfone. "O primeiro lugar do concurso regional de Ciências e Saúde é..." Maria Clara fechou os olhos por um segundo. E então ouviu seu nome ecoar pelo auditório. Maria Clara. Por alguns segundos ela nem conseguiu se mover. Isabela foi a primeira a abraçá-la. Do outro lado da sala, Eduardo ficou em silêncio. E naquele momento, toda a cidade entenderia algo importante. O talento e a dedicação não dependem da riqueza de uma família. Dependem de coragem, esforço e determinação. E Maria Clara tinha tudo isso. A notícia da vitória de Maria Clara no concurso regional chegou rapidamente à pequena cidade. Mais uma vez, o pequeno jornal local publicou uma matéria em destaque. O título dizia: "Filha de empregada doméstica vence concurso regional de ciências e orgulha toda a cidade."
A matéria contava sobre a dedicação da menina, sobre seu sonho de ser médica e sobre o caminho difícil que ela e sua mãe enfrentaram. Na grande casa da fazenda, Henrique Valente, o fazendeiro, estava sentado na varanda quando recebeu o jornal. Ele começou a ler a reportagem com calma. Mas à medida que avançava nas linhas, algo começou a mudar dentro dele. Ele lembrou de tudo. Lembrou do dia em que tentou afastar a filha de Maria Clara. Lembrou das palavras duras que havia dito. Lembrou do preconceito que carregava sem perceber. E então chegou a parte da reportagem que falava sobre o acidente na escola. Sobre como Maria Clara havia salvado sua filha. Sobre como aquela mesma menina agora estava vencendo um concurso importante. Henrique abaixou o jornal lentamente. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, ele deixou o orgulho de lado. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Não era tristeza. Era algo muito maior. Era reconhecimento. Naquele momento, ele entendeu algo que demorou anos para aprender. A grandeza de uma pessoa não está na riqueza que possui. Está no coração que carrega. E Maria Clara tinha um coração enorme. Quando Isabela chegou perto do pai, ela percebeu algo diferente. Papai, o que aconteceu? Henrique respirou fundo. A voz saiu baixa, quase emocionada. Eu estava errado, filha. Ele olhou novamente para a reportagem no jornal e completou. Muito errado. Naquele momento, algo dentro dele finalmente mudou. O orgulho que ele carregou por tantos anos havia sido quebrado. E no lugar dele nasceu algo novo. A admiração. Os anos passaram. A pequena cidade de Santa Aurora continuava tranquila como sempre. Mas para duas jovens, muita coisa havia mudado. Maria Clara e Isabela cresceram. Continuaram estudando juntas durante todo o ensino médio. A amizade que começou no pátio da escola ficou ainda mais forte. As duas nunca esqueceram o sonho que fizeram anos atrás. Ser médicas. Chegou então o dia de fazer o vestibular. Durante meses, elas estudaram com dedicação. Foram noites longas de leitura, revisões e muitos exercícios. Dona Rosa acompanhava tudo em silêncio. Mesmo cansada depois de um longo dia de trabalho, sempre encontrava a filha estudando e todas as noites fazia a mesma oração. Senhor, ajuda minha filha a realizar o sonho dela. Algum tempo depois, finalmente saiu o resultado. A Universidade Pública de Medicina da cidade vizinha havia divulgado a lista dos aprovados. Maria Clara abriu a página com as mãos tremendo. Isabela estava ao lado dela. Por alguns segundos, nenhuma das duas conseguiu falar. Então Maria Clara viu. Seu nome estava no topo da lista. Primeiro lugar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Isabela também tinha passado. As duas começaram a chorar e se abraçar ao mesmo tempo. Era difícil acreditar. Mas ainda havia mais uma surpresa. Por ter conquistado o primeiro lugar, Maria Clara também recebeu uma bolsa de apoio financeiro da universidade para ajudar com as despesas do curso. Isso significava algo muito importante. Dona Rosa não precisaria mais trabalhar o dia inteiro para sustentar a filha. Quando Maria Clara contou a notícia para a mãe, Dona Rosa não conseguiu segurar as lágrimas. Ela abraçou a filha com força. Eu sempre soube que você conseguiria. Maria Clara respondeu com a voz emocionada. Nós conseguimos, mãe. Naquele momento, todas as madrugadas de trabalho, todas as orações e todos os sacrifícios fizeram sentido. Porque o sonho que parecia tão distante um dia, finalmente havia se tornado realidade. E aquela menina simples que um dia entrou na escola, sendo julgada por muitos, agora estava pronta para começar sua jornada para salvar vidas. E assim termina essa linda história. A história de uma menina pobre que nunca desistiu de estudar. Os anos passaram. Maria Clara e Isabela seguiram firmes na Universidade de Medicina. Foram anos de muito esforço, dedicação e noites de estudo. Mas todo aquele esforço valeu a pena. Algum tempo depois, Maria Clara finalmente realizou o sonho que carregava desde criança. Ela se tornou médica. Mas sua maior alegria não foi apenas conquistar a profissão. Foi poder mudar a vida da pessoa que sempre esteve ao seu lado. Sua mãe. Dona Rosa finalmente não precisou mais trabalhar como empregada doméstica. Maria Clara cuidou dela com todo amor.
Reformou a pequena casa onde haviam vivido tantos momentos difíceis. A casa simples se transformou em um lugar confortável e cheio de paz. Um verdadeiro lar. A cidade inteira se orgulhava da menina que havia vencido pela força do estudo. Mas um dia algo inesperado aconteceu. Depois de muitos anos desaparecido, o pai de Maria Clara voltou. Ele havia ouvido falar do sucesso da filha e decidiu procurá-la. Quando ficaram frente a frente, o silêncio tomou conta do momento. Maria Clara olhou para aquele homem que havia ido embora quando ela ainda era criança. Com o coração calmo, ela disse: "Eu te perdoo." Mas também deixou claro: o perdão não significa que precisamos ter uma vida juntos. Ela escolheu seguir em frente, porque algumas feridas podem ser curadas, mas não precisam voltar a fazer parte da nossa história. E assim termina essa história cheia de superação. A história de uma menina simples que acreditou no poder do estudo. Uma menina que venceu as dificuldades e que provou algo muito importante. O estudo pode transformar vidas. Agora eu quero saber de você, se fosse você no lugar de Maria Clara, o que faria? Você aceitaria a aproximação do pai ou faria a mesma escolha que ela? Responda aqui nos comentários. E lembre-se sempre, quem estuda um dia vence. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você sempre vai encontrar histórias que emocionam, inspiram e fazem a gente refletir sobre a vida. E se você chegou até aqui, eu também quero muito saber de qual cidade você está assistindo essa história. Escreva aqui nos comentários. Eu adoro ver até onde essas histórias estão chegando. Nos vemos na próxima história.